Queridos, bom dia, paz do Senhor, que prazer, que alegria. Ontem não deu para realizarmos o nosso devocional, mas sempre dizendo aqui aos irmãos que quando isso acontecer é devido a um imprevisto ou por não estarmos conectados, né? E como eu estou fora do Brasil, como os irmãos sabem, então nós tivemos ontem esse impassezinho. Não deu para nós transmitirmos, né? Mas nós queremos louvar a Deus pela vida de todos. Nós temos um compromisso, né? 7 da manhã. Aqui agora já são 11 horas. Aí no Brasil 7 horas e estamos juntos prosseguindo aqui com o nosso devocional. Muito importante. Eu quero hoje, nesse momento, manifestar, juntamente com minha esposa, minha família, nossos sentimentos pela passagem. Eu estou fazendo isso humanamente. Sabemos que quando o crente morre nesta vida, ele vai diretamente para o paraíso, vai para o céu. E o pastor Silvestre Rodrigues Salles, né? Ele passou ontem para a eternidade. Profundamente manifestamos os nossos sentimentos porque gostaríamos de estar aí. A minha esposa foi pastoreada por ele desde a sua infância. Ele realizou o nosso casamento, estive com ele também o meu noivado, né? Estive com ele por diversas vezes, tanto em cruzadas, tocando para ele, depois pregando, né? Pastor Silvestre, impactou também uma geração, um seu tempo, a sua época. Deus o usou grandemente. Era um evangelista nato, ganhador de almas, uma voz autêntica, dinâmica, alvissareira, pregando o evangelho com dinamismo, com força. Ele, nos cultos que pregava, sempre fazia apelos até demorados, porque tinha amor pelas almas, desejava ver as pessoas serem salvas pelo poder do evangelho, né? Quantas cidades, quantos estados ele não pregou o evangelho, se dedicou com toda ênfase, sempre pastor de igrejas, né? E nunca terminou a vida dele. Eu conheço ele, a irmã Maria, não tem um recurso, não tem uma vida luxuosa. Ele dedicou a vida de modo abnegado, dedicado no reino de Deus. Um ilustre servo do Senhor, um homem de Deus, de vida realmente comprometida com o evangelho, com a causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui as nossas palavras a este notável homem que dedicou a vida com amor. Eu digo isso com sinceridade, com verdade, porque eu o conheci de perto, né? Também eu mais a minha esposa estivemos lá algumas vezes visitando ele. A última vez que eu fui já não estava, nem reconheceu muito bem minha esposa, mas ali ele me reconheceu e eu fiquei muito feliz, grato a Deus, né? Então estivemos algumas vezes com ele. Então vai ficar aqui a lembrança, a memória de um homem de Deus dedicado ao trabalho do Senhor. Fez uma administração gloriosa em Barra do Corda, em todos os trabalhos. Ele pregava, viajava, mas nunca deixou sem assistência à igreja ali em Barra do Corda. Muitas congregações que ele abriu, aliás, quase todas, né? O pastor Mateus já me disse isso, do grande e prestimoso trabalho desse notável homem de Deus, pastor Silvestre, né? Como nós podemos observar, 14:13 do Apocalipse diz que é bem-aventurado os que desde agora morrem no Senhor, para que descansem do seu trabalho e as suas obras o sigam, né? Então, a partir de agora, ele descansa com o Senhor. Cessou as atividades nesta terra, que era feita por meio de um corpo frágil, humano, mas que na verdade agora o seu espírito está com Deus. E nós louvamos a Deus pela vida e a memória do pastor Silvestre. Pastor Onésimo, receba nossos sentimentos, a família, e quando eu chegar, eu estarei visitando a irmã Maria, a família, mas lamento muito, lamento não poder. Nós estamos aqui, não é passeando, nós estamos aqui atendendo diversas igrejas e também eu me sinto feliz de poder nesse momento estar aqui partilhando a palavra
e procurando despertar mais e mais, juntamente com os pastores daqui, o evangelismo, o impacto do evangelho na vida dos ingleses e também dos brasileiros que aqui estão, né? Então nós sabemos que a Europa está fria para Deus, muitas coisas consomem o povo, o materialismo, os trabalhos, o desejo de dinheiro, mas nós estamos aqui para dizer que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza, que Ele liberta, que Ele transforma. E essa foi a vida do pastor Silvestre, né? Então nós manifestamos aqui nossos sentimentos, mas sabendo que o mesmo agora descansa com o nosso Pai Eterno lá na eternidade. Então, tá aqui o blogueiro Judásio, tá aqui na live. O Judásio, né? Blogueiro e outros. Grande amigo do pastor Silvestre. Grande amigo do pastor Silvestre. Quantas pastor vezes Raposo também está na live. Pastor Raposo, nós também. Nosso presidente, pastor Francisco Soares Raposo Filho, nosso presidente, e eu quero mandar um abraço aí para ele. E nós estamos aqui também estendendo de modo extensivo a nossa convenção, né? A nossa CEADEMA. E fica aqui as nossas palavras, nossos lamentos. Ontem eu preguei aqui que o cristão ele vive em duas situações, o bom e o melhor. Paulo diz em Filipenses 1, do 22 a 23, eu gostaria de estar convosco porque isto é bom, para fortalecer a vossa fé. Mas eu gostaria de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então o crente, ele vive nessas duas tensões, né? Bom é estar com vocês, mas partir e estar com Cristo é muito melhor. Ou seja, não há perda para o crente. Paulo diz em Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, não se perde. Nós, humanamente falando, podemos dizer que perdemos a presença física do pastor Silvestre. Quantas vidas, quantas atividades foram desenvolvidas com denodo por este aplicado homem de Deus, mas que agora vai ficar a lembrança desse guerreiro do Senhor Jesus. Eu estava ontem meditando aqui na passagem do pastor Silvestre. A nossa convenção, ela tem perdido muitos homens que dedicaram a vida à obra de Deus, mas outros continuam essa história, esse legado, e é isso que nós queremos deixar para a nossa geração que se segue aqui na terra até o dia de sermos arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor Jesus. Povo de Deus, povo do Senhor, nação brasileira, aqui nós estamos também fazendo a obra de Deus, atendendo os nossos compromissos e fazendo o trabalho do Senhor. Várias igrejas aqui se reuniram para nos trazer aqui a esse país e nós estamos pregando a palavra do Senhor, trazendo uma mensagem de despertamento, de fé e de ânimo para todos. Nós vamos continuar o nosso devocional e hoje estaremos lendo a palavra de Deus. Nós ficamos em Levítico, no capítulo 7, Levítico capítulo 7, versos 19 a 21. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Verso 21. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Muito bem, hoje eu quero falar sobre condições da santidade. Prestem bem atenção, condições da santidade. É muito importante atentar para Levítico do capítulo 1 ao capítulo 7, tratando sobre as ofertas, porque agora nós chegamos ao âmago da situação. Esses versículos que nós acabamos de ler mostram para nós que Deus não está só interessado
na oferta do ofertante. Ele está interessado na condição daquele que oferta, na condição daquele que é adorador. Ou seja, Deus não vai aceitar qualquer oferta, qualquer dízimo de uma pessoa pelo seu valor monetário, pelo ato representativo daquela oferta, de maneira nenhuma. Deus está interessado na condição da santidade do ofertante, ou melhor, na condição da santidade do adorador. Isso é muito importante. Por quê? Uma multidão de sacrifício era oferecida pelos israelitas a Deus. Mas o próprio Deus, ele passa a delinear, ele passa a especificar que ele está interessado mais na condição do adorador do que na oferta que ele traz. Aqui está se tratando da oferta pacífica. E a primeira coisa que vamos destacar é o seu ritualismo cerimonial. Havia um rito que teria que ser cumprido conforme a lei do holocausto, conforme a lei da oferta da purificação. E quando se fala desse ritualismo, a carne do animal tinha que ser pura, bem como o ofertante tinha que estar em condição de pureza. Tame é a expressão hebraica que quer dizer em uma condição saudável, tanto religiosamente como eticamente. Ainda que alguém trouxesse uma oferta que ela fosse bonita, bela, um animal que estivesse nas condições prescritas pela lei, mas se o adorador não estivesse na condição apropriada, a oferta não teria valor. Então veja, o rito tem importância, a prática religiosa tem importância, mas mais que isso, Deus está interessado na condição de santidade do adorador. E isso não é novo. Nós podemos observar que lá em Gênesis, no capítulo 4, quando há o primeiro homicídio praticado por Caim contra Abel, Deus não aceitou a oferta de Abel. Não é porque ela fosse de outra natureza, como alguém quer discutir. Não. Deus não aceitou a oferta de Abel de Caim, porque o coração dele não era puro. O coração de Caim não era verdadeiro. Veja a condição de Caim. Quando nós lemos a própria palavra de Deus, lá em 1 João, capítulo 3, eu acho que é o verso 20, só para eu não me esquecer aqui, deixa eu ver aqui, confirmar. 1 João 3, deixa eu ver aqui, verso 20. Deixa eu ver aqui. A Bíblia está dizendo aqui nesse texto, nesse capítulo, que o Senhor Deus não recebeu a oferta de Caim, porque na verdade Caim ele era do maligno. Caim não era sincero. Caim não tinha um coração verdadeiro para com Deus. Por isso que o próprio Deus não aceitou a oferta de Caim. Qual era a condição desse homem? Maligno, homicida. E o Senhor Deus rejeita essa oferta dele. Por quê? Porque nele não havia amor. Ele estava com a oferta perante o altar, o Caim, mas o coração tinha inveja do irmão. O coração era de um homicida. É isso que o próprio texto aqui ele está dizendo para nós. Caim, na verdade, não tinha um coração puro, uma vida verdadeira. No verso 12, olha aqui, ó. Não como Caim, 1 João 3,12, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Veja que o Caim, ele está com a oferta perante o altar, mas a condição, o estado dele espiritual não era agradável diante de Deus. Então, Deus, antes dele olhar para a sua oferta, para o montante que você dá, ele olha para o seu coração. Ele olha para as suas obras. Então, essa passagem de Levítico 7, 19 a 21, que é por demais gloriosa, ela está tratando da condição de santidade, ou da santidade, tanto do adorador como do que ele leva perante Deus. A primeira coisa é que ele deveria levar para Deus aquilo que estivesse em condição de ser oferecido ao Senhor. Quando você lê o profeta Malaquias, você pode ler os 4 capítulos de Malaquias, em especial a começar pelo 1,
que o povo levava animal cego, doente, para ser oferecido ao Senhor. Ou seja, o animal não estava em condição de seguir a cerimônia, o rito que a lei exigia. Por outro lado, nem também o que levava estava em uma condição perfeita. Imagine uma pessoa que diz que é santa, que diz que quer agradar a Deus e leva qualquer coisa para ele. Levava um animal cego, um animal doente, um animal morto. Veja a condição dessa pessoa. Ela acha que pode driblar a Deus. Ela acha que pode enganar a Deus. Ela acha que pode passar a perna em Deus. Isso aqui acontece com o homem. Com Deus, não. Ele vai no âmago, ele vai no centro do coração do homem. Ele conhecia o coração de Caim, como também o de Abel. É por isso que lá no Salmo 1, verso 6, a Bíblia diz: o Senhor conhece o justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então é importante que você compreenda que Deus, ele olha para o que nós somos. Ele não olha apenas para o que nós temos. Ele não olha apenas para o que nós oferecemos. Então a primeira coisa aqui desse verso é o aspecto cerimonial. Tame é a palavra hebraica que quer dizer, na verdade, se está puro ou impuro para o sacrifício. Então, se não estivesse em uma condição propícia, aquele animal não poderia ser aceito. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Está escrito assim, ó: e a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá. Se aquela carne que fosse oferecida estivesse imunda, ela estaria imprópria para o sacrifício. Mas também você pode observar que o texto prossegue dizendo, no verso 20, se alguma pessoa agora sai da carne e vem para a pessoa. Ou seja, tanto aquilo que era oferecido como quem estava oferecendo precisava ter uma vida santa. Ou melhor, deveria estar em condição de santidade. Porque Deus não vai aceitar aquilo que é impuro, aquilo que é imundo, quando Ele é santo. Você não pode dar para Deus o que é imundo, o que é nojento, o que é pecaminoso, quando você não está em condição de pureza. Lá no capítulo 6 do profeta Isaías, isso está claro. Ele não poderia fazer a obra, ele não poderia cantar ou fazer coro com os serafins, porque os seus lábios eram impuros. E ele habitava no meio do povo de impuros lábios. Ou seja, qual é a tua condição para adorar a Deus? Aí vem a grande questão. Um homem que não está em condição propícia pode adorar a Deus? Ele pode fazer isso, sabe como? De mera aparência. Vocês se lembram que o próprio Herodes, ele disse assim: vão procurar esse menino e quando voltar eu quero adorá-lo? Está lá em Mateus 2. Ele queria adorar de verdade? Não. Veja que os magos voltam por outro caminho porque conheciam a Deus. Ao contrário de Herodes, ele queria matar Jesus. Há muita gente que está como Herodes, quer adorar, mas é uma adoração de aparência. Quer pregar, mas é simplesmente pregar. A condição ou estado, né? É muito importante isso, no hebraico nós temos esses verbos, no português também, de estado, né? Nós temos os verbos de ações, mas nós temos o verbo de estado, do ser, da qualidade, daquilo que é, da condição que aquilo se apresenta. Então, veja a condição de Caim, veja a condição de Acã, veja a condição de Coré, Datã e Abirão, veja a condição de Judas. Você que sabe em que condição você quer ficar. Agora, aqueles que buscam santidade verão ao Senhor, como diz em Hebreus 12, 14. Ora, como Deus é santo, como está em Levítico 27, como é que Deus, que é santo, vai querer coisa injusta, coisa impura, coisa imunda? Isso é impossível. Então, nesse aspecto cerimonial, a coisa tinha que ser limpa. Se você pegar Deuteronômio 14, do verso 11 até o verso 20, Deus ele vai especificar quais eram os animais que deveriam ser oferecidos para o sacrifício e quais não deveriam ser oferecidos. Então veja que, em primeiro lugar, Deus estava tratando de fazer eticamente, religiosamente, a separação daquilo que estaria pronto para o rito. Tanto o animal ofertado,
ou a coisa ofertada teria que estar em condição de santidade, como também a pessoa. Separado da impureza, separado da imundícia, para ser consagrado ao Deus Todo-Poderoso. Então, aí você tem agora a questão daquele que levava a oferta, ele queria comunhão com Deus. E como ele queria comunhão com Deus, ele ia andar em santidade, porque não se pode ter comunhão com Deus sem santidade. Não se pode, escute essa, você não pode orar para Deus receber a tua oração se não tiver em condição de santidade. Veja que aquele homem disse, Deus não ouve, lá no 9 de João, Deus não ouve a pecadores. Qual é a tua condição? A condição de vida santa, de pureza? Ou a tua condição é de pecador, é de falso, é de uma pessoa não verdadeira? Qual é a sua condição, o seu estado? Isso é muito relevante para nós. Então veja que aquele que ia buscar comunhão com Deus pela oferta, ele tinha que estar em condição de santidade. Aqui no caso da oferta pacífica, a oferta de gratidão. Como é que eu vou ser grato a Deus se eu não estou em santidade? Como é que eu vou ser grato a Deus se eu não tenho uma vida no altar? Quer cantar, mas a boca está suja? Coração está podre? Deus não aceita. Queres pregar, mas tem uma vida dupla na igreja e no mundo? Deus não aceita. É essa a verdade de Deus. E hoje muitos líderes, muitas pessoas não querem pregar sobre a santidade. Mas lembre-se de Hebreus 12:14, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que foi colocado a qual? Porque na verdade você tem aqui um indefinitivo. É qualquer pessoa. Se colocasse assim, só o pastor, ou só o líder, ou só o cantor. Mas é geral. Deus, ele está atrás de pessoas que queiram viver em estado de santidade. Sem santidade, você não pode fazer a obra de Deus. Aliás, há pessoas que fazem a obra de Deus, mas em uma condição de pecado, de vida não santa. Porém, isso é só um serviço para o homem. Agora, aquele que busca uma comunhão com Deus, a verdade com Deus, anda em santidade. E o Deus dos céus, ele olha lá de cima. Ele vai dar esse testemunho sobre Jó para Satanás. Tem visto o meu servo Jó? Ele vai falar de Enoque, porque você vai ver claramente Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Ele vai dar testemunho de Moisés. Você se lembra da parábola 16 de Lucas? Quando o homem pede para sair do inferno ou alguém levar a mensagem, ele diz, não, lá tem Moisés e os profetas. Vejam bem, qual é a tua condição de santidade? Aqui o animal tinha que estar em uma boa condição para ser oferecido. E também, não só o animal, mas a pessoa que levava o animal. Ele tinha que estar em uma condição propícia, agradável, para que Deus aceitasse o seu sacrifício. Então é muito importante. E o que nós vamos perceber aqui? É que a santidade, ela não é algo circunstancial, ocasional. E não é algo de final de semana. A santidade, ela é progressiva, ela é constante. Ela é constante. Essa santidade só vai parar quando nós chegarmos no céu. Porque lá nós vamos alcançar a santidade perfeita. Aí chamada de santidade final. Mas porque lá no céu você não tem mais que acrescentar mais nada. Já chegou no nível. Mas aqui na terra, você tem que andar até chegar à santidade final. Que é 1 João 3:2. Amados, ainda não é o que haveremos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós o veremos e seremos semelhante a ele. Aí finda essa santidade, porque nós vamos já ser como Jesus é. Mas enquanto estiver aqui na terra, tem que progredir. Não é uma questão de circunstância, não é uma questão de final de semana, não é uma questão de congresso. Ah, esse mês eu vou ser crente. Ah, esse mês eu vou andar em santidade. No ano que vem não ando em santidade. Não existe essa. Santidade não é programa de final de semana. Santidade é estilo de vida. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, precisamos viver em santidade. E aquele que ia levar o animal, ele tinha que estar nessa condição. Ia levar a oferta de gratidão a Deus, ele tinha que estar em santidade. O apóstolo São Paulo diz isso em Romanos 12, primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos,
que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso deve ser constante. Não é uma programação aleatória. Tem irmão que fica santo um ano e no outro ano ele não fica. E ainda diz assim, eu consegui um ano ser crente. A Bíblia diz ser fiel até a morte. Está lá em Apocalipse 2:10. É ser fiel até a morte. E no próprio livro de Apocalipse diz, quem é santo, santifique-se mais ainda. Condição, estado. Quem é imundo, pode-se continuar na imundícia. Então, queridos, aqui nós temos a palavra de Deus hoje falando sobre condição de santidade. O adorador tinha que estar nessa condição para que Deus aceitasse a oferta pacífica. Medite nisso, que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Pai querido, Pai santo, te louvamos, te agradecemos por esta manhã feliz, pela palavra que está sendo ministrada, que sejamos edificados por ela, fortalecidos pela mesma, e, ó Deus, continua com as tuas mãos estendidas, abençoando, prosperando e guiando teus filhos em tudo. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Pastor Tarso está na live. Ô, Pastor Tarso, um amigo, Deus te abençoe. E temos um aniversariante. A pastora Ivonete disse que a filha dela está fazendo aniversário hoje. Isso. E o irmão Dedé disse que hoje é o aniversário da esposa dele. Ela gosta muito de você. Eita, glória a Deus. Um abraço aos aniversariantes, não é isso? Nós queremos deixar a todos nossa palavra de felicitações. Salmo 31:15. Os meus tempos estão em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus, né? Como diz o cantor Armando Filho, meus dias, teus dias estão todos em tuas mãos. E o Senhor sabe conduzir os nossos dias melhor do que ninguém. Ele é onisciente, é soberano, é o Todo-Poderoso, e a nossa vida nas mãos dele não tem coisa melhor. Ó, Deus abençoe a cada aniversariante, que Deus aumente os dias de vida, prospere os seus passos, guiando em tudo e dando vitória. Pai querido, Pai santo, te louvamos pela vida dos teus filhos e filhas que completam mais um ano de vida. Que essa data seja portadora de muitas outras que ainda virão. Estende as tuas mãos sobre cada um delas, dando vitória, Pai. Nós cremos em Ti e no Teu poder. Ajuda teus filhos, concede mais anos de vida e também, ó Deus, a Tua paz. Ser conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.